Nós estamos aqui debatendo energia alternativa com o Carlos Pereira, da Petrobras, a Suzana Kahn, da COP, o Paulo Valadão de Miranda, lá da COP, e também o Luciano Bastos Oliveira, também da COP, cada um com a sua especialidade. Antes de dar continuidade a esse último bloco do nosso programa, eu vou lembrar a vocês que há a possibilidade de se saber muito mais sobre esse assunto, procurando as nossas indicações em www.tomeciencia.com.br. Lá você vai poder encontrar as indicações dos nossos convidados sobre sites, bibliografia e aspectos, então, que você pode conhecer mais sobre energia alternativa. E se você tiver sugestões, opiniões e qualquer vontade de mandar uma mensagem para a gente, utilize o ideias@tomeciencia.com.br. E na nossa última etapa do programa, vamos fazer aquela rodada mais propositiva. Eu vou começar com o Carlos. Que propostas, né, você faz nesse sentido de nós nos encaminharmos para um processo de energia alternativa? A Petrobras acredita que efetivamente o petróleo não vai acabar, mas certamente outras fontes começarão a compor de maneira mais forte a matriz energética mundial. Até desculpe, vou lhe interromper. Você, antes da gravação, dizer não só não vai acabar, como nós sempre vamos importar o negócio da autossuficiência. Sim. Esclarece logo isso. Vamos dizer, o mito da autossuficiência, o Brasil hoje, em termos líquidos, já é autossuficiente, mais do que autossuficiente. O Brasil, agora, no ano de 2005, já passou a ser um exportador líquido de petróleo e derivados. Contudo, não necessariamente dos derivados que nós necessitamos. Em função da qualidade do petróleo, da demanda do mercado, haverá sempre uma necessidade de importação de algum petróleo e importação de algum derivado por motivos econômicos, senão essa conta não fecha. Certo. Mas então vai lá, segue voltando, na tua proposta. A Petrobras, então, se colocando como empresa de energia, pretende continuar oferecendo os produtos tradicionais, derivados de petróleo, o gás natural, como citou o Paulo Emílio, e as outras fontes que estão surgindo conforme a economicidade, a atratividade para o cliente, porque uma empresa de energia é mais do que meramente um ofertador de energéticos. É um ator que vai passar a olhar a necessidade do cliente, a necessidade, a demanda social, até a própria questão também do impacto ambiental e social do uso daquela energia na região, no momento, visando ter o menor custo para si e para o seu cliente. Uma empresa de energia é um conceito um pouco mais amplo. É alguém que está procurando não só o seu lucro, mas o lucro do conjunto. Então, essa é a pretensão da Petrobras nesse seu lançamento de empresa de energia. Mas o Petrobras vai continuar no nome, esse petróleo, sim, pelo menos no nome vai continuar. O nome é muito forte. A marca já tentaram Petrobras... mudar e não deu certo, né? Não deixa isso para lá. Suzana, que você acha importante em termos da iniciativa brasileira, embora você tenha até uma participação internacional, né, como representante do Brasil nesse Instituto Internacional de Mudanças Climáticas, né? Mas que propostas teríamos para... Eu acho que exatamente o Brasil ele tem uma característica muito forte de poder se tornar realmente um grande produtor de bioenergia, não só do álcool, que nós já somos, e a gente já comentou sobre isso. Eu acho que o Brasil tem enormes vantagens comparativas em relação a solo, como eu comentei. Agora, nem sempre uma vantagem comparativa significa uma vantagem competitiva. Para se tornar uma vantagem competitiva é preciso que se invista, seja em recursos humanos, gerenciamento, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para o país. Quando a gente fala em termos de mundo, isso se torna mais importante ainda quando a gente está pensando na questão climática, como abordamos no primeiro bloco, onde você, no caso de usar biomassa, né, bioenergia, você tem uma captura do carbono que é emitido para a atmosfera. Então, na combustão, como qualquer outro combustível, você vai emitir o gás de efeito estufa. Um pouco. Captura como? Você reaproveita esse carbono? Porque na hora que você queima a biomassa, vamos comentar do álcool, né? Você queimou o álcool, você emitiu
o dióxido de carbono, da mesma maneira quando você queima gasolina, enfim, aquele carbono que estava contido no combustível vai para a atmosfera. Mas para fazer o álcool, você precisa plantar cana-de-açúcar. E para a cana-de-açúcar crescer, ela precisa do carbono que está na atmosfera. Então, é o processo de fotossíntese. Então, o balanço acaba sendo zerado. Então, no mundo que nós estamos preocupados com a redução de gases de efeito estufa, com metas a serem atingidas, apesar do Brasil ainda não ter um compromisso de redução, mas é esperado até que depois de 2012 o Brasil talvez passe a fazer parte desses países com meta, é muito importante que se dê essa atenção à biomassa por conta dessa possibilidade dela, e eu acho que o Brasil ele pode ser realmente um país que tem um grande destaque por essas vantagens todas que eu já mencionei, não só essas vantagens, mas a própria tradição do país, já com o programa de biocombustível, com álcool, etc. Eu acho que deveria realmente se investir pesadamente nisso, mas no uso da biomassa de uma maneira moderna, não arcaica. Está faltando alguma coisa na diretriz política, no seu entender? Não, no caso do programa de biodiesel, eu acho que ainda está faltando ele deslanchar realmente, né? No caso do álcool, não, a gente já está bem maduro nisso, mas para biodiesel ainda estamos engateando, o que é natural, né? Porque começou esse ano o programa, então ainda há que se fazer bastante coisa até termos um mercado maduro também e possivelmente exportador, como a gente está se tornando com o álcool. Paulo Emílio, você é otimista nessas possibilidades aí que temos pela frente? Eu sou bastante otimista, não só sob o ponto de vista de passar a utilizar energias alternativas, utilizar menos combustíveis fósseis para fins energéticos, mas, sobretudo, deixarmos de ser tão perdulários no uso da energia, ter processos mais eficientes de uso de energia. Um exemplo clássico são as nossas máquinas térmicas. Por exemplo, um automóvel, ele usa efetivamente para a tração do veículo apenas cerca de 15% do conteúdo energético do combustível que nós colocamos no tanque de combustível. A partir do momento que nós deixarmos de usar, no caso do setor de transporte, motores de combustão interna e passarmos a utilizar motores elétricos, então a eficiência desses veículos será muito maior. Tá, seria essa questão do híbrido, como é que funcionaria isso? Quer dizer, ele geraria energia ao mesmo tempo que está dando combustão no pistão? Tanto o híbrido quanto o que utiliza direto o novo sistema energético. Então nós podemos, por exemplo, ter um veículo que armazena hidrogênio no veículo, no tanque de combustível. Esse hidrogênio é utilizado numa pilha a combustível que faz uma conversão eletroquímica com alta eficiência do conteúdo energético do hidrogênio em energia elétrica, e essa energia elétrica é fornecida ao motor elétrico que realiza a tração do veículo. No caso do veículo híbrido, que é o exemplo do ônibus que nós estamos desenvolvendo no laboratório de hidrogênio da COP, é um sistema em que existe pilha combustível funcionando com hidrogênio e um banco de baterias que vão fornecer energia para um motor elétrico. E o sistema é tão interessante que mesmo quando o veículo está desacelerando para parar ou descendo uma ladeira e que não está, portanto, requisitando o motor elétrico, esse motor elétrico funciona como um gerador de energia e recarrega as baterias. Quer dizer, a energia cinética do veículo. Qual é a autonomia que ele teria esse ônibus? Esse é um ônibus para uso urbano que tem uma autonomia de 300 quilômetros. Quer dizer, dá para rodar bastante, mas o dia inteiro não, né? Quer dizer, ele vai ter que parar para reabastecer como? Não. Um ônibus urbano hoje ele roda menos de 300 quilômetros. Então ele é projetado para ser um ônibus de uso urbano com todas as características de um ônibus convencional que nós temos hoje nas nossas cidades, com a diferença de que ele utiliza um outro combustível, no caso o hidrogênio, e que ele não produz ruído. O motor elétrico é um motor
muito silencioso e também que ele não polui o meio ambiente, quer dizer, o resultado da conversão eletroquímica que ocorre na pilha a combustível é água e calor, ou seja, produz-se vapor d'água. Sim, só para finalizar, qual é a previsão de ter pronto e rodando esse ônibus? Tá, o ônibus que nós estamos desenvolvendo vai estar pronto no segundo semestre do ano que vem. Tá. E com relação à Que é, no tecnologia... caso, 2006, né? 2006. A tecnologia em si, o problema ainda existente hoje é mais de custo, né, para que se faça uma massificação desses produtos. Mas ela já tem um bom nível de desenvolvimento. Tá. Luciano, vamos lá. Suas perspectivas para o nosso, especialmente na sua área, né, o lixo. O Rio de Janeiro já teve experiência nisso, né? Já teve. Na década de 80 foi o primeiro posto de fornecimento de gás veicular, foi com gás retirado de um aterro sanitário. Esse gás era tratado e era disponibilizado para 100 veículos por dia, além de atender também 1% do consumo da SEG na região metropolitana. E acabou por quê? Porque o lixo deixou de ser enterrado naquele local. Foi transferido para Caxias. E aí não se transferiu a usina para Caxias por quê? Porque o ponto lá não é tão favorável pela proximidade. Não, pela proximidade dos veículos que passam mesmo. Aqui no Caju era na região bem centro logístico do município, era na região portuária, e hoje o aterro fica em Caxias a cerca de 25 quilômetros daqui. Então pegaria só quem estivesse passando ali pela Washington. E o que nós temos no Brasil já nessa área de lixo? Parece que tem uma em São Paulo, Nós temos, né? uma usina de 22 megawatts funcionando em São Paulo. É a única no Brasil, mas é das maiores do mundo. Uma maior que ela só existe na Califórnia, uma de 50 megawatts. E existem alguns projetos de se instalar. Mas o Brasil tem um potencial muito significativo e, como o Paulo Emílio estava falando, eu acho que a gente precisa correr duas linhas paralelas. Uma é das tecnologias que aprimoram a eficiência energética, que vão fazer com que qualquer combustível possa produzir muito mais energia, reduzindo os resíduos, né? A diminuição das emissões de poluentes. E, por outro lado, tentar utilizar resíduos como fonte de energia, para que a gente também não precise ficar arcando com um custo alto de ficar dispondo e monitorando durante muito tempo os materiais que passam a ser inservíveis para uma determinada população num determinado momento. Eu acho que a grande questão é trabalhar no planejamento energético, é congregar todas essas possibilidades, porque o Brasil tem um enorme potencial e talvez a gente possa passar a exportar o petróleo e exportar biocombustíveis na medida em que estejamos usando as outras fontes de difícil exportação, como o próprio lixo transformado em resíduo, em energético, a energia solar, a energia eólica, a energia das marés. Isso pode abastecer a nossa demanda interna e os outros combustíveis de mais fácil transporte a gente pode exportar. Levar a matriz energética para um novo equilíbrio, vamos dizer assim. Certamente. Bem, antes de terminar, é bom ressaltar aqui a qualidade dos nossos cientistas que são capazes de produzir essa tecnologia que nos permite um caminho na busca de uma energia alternativa menos poluente, muito mais capaz de atender às nossas necessidades. Eu queria aqui agradecer a presença dos convidados, o Carlos Augusto Arentes Pereira, lá da Petrobras, a Suzana Kahn Ribeiro, que representa o Brasil no Instituto lá de Mudanças Climáticas e professora da COP, o Paulo Emílio Valadão de Miranda, lá da COP, responsável pelo laboratório de hidrogênio, e o Luciano Basto Oliveira, também da COP, onde se dedica à transformação do lixo em energia. E agradecer, em última instância, a vocês pela atenção de acompanhar o nosso programa. Até a semana que vem.